Olá, turma! Mestre Mário chegando, resolução de questões da banca Avança. Inscreva-se neste canal, dê um like também na nossa aula. Acesse aqui na descrição do vídeo, cienciaexata.com, nosso site. Conheça os nossos cursos preparatórios. Trago a primeira questão contemplando crase. Você que já vem fazendo concurso há algum tempo já sabe, não usa o crase antes de. Verbo no infinitivo, antes de palavra no masculino, crase no singular, antes de palavra no plural, não pode. Está ingressando agora no mundo dos concursos? Assista a aula, vá também fazendo as suas anotações, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso daquela alternativa correta. Voa formiga, será que tem crase? O verbo ir, quem vai, vai a, vai em. Vou no banheiro, vou ao banheiro. Viajou até a praia, e aí, depois da preposição até, pode ter crase ou não. Se confirmou a isso, e antes de palavra aqui, a mim e a pé. Então vamos começar aqui. Primeiro ponto, você vai se lembrar da minha musiquinha, né? Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau. Não tem aqui nas alternativas, mas não pode. Se ele colocar assim, ó, não me referia a mulheres, não pode ter crase, ok? Outro ponto, crase também antes de palavra no masculino, nem a pau. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você só vai andar a pé e comprar a prazo, sem crase, correto? Falando nisso, você também precisa se lembrar de que não usa o crase antes de verbo no infinitivo. Olha o a partir aqui, não tem o crase. E agora, voa formiga, aqui já tem outro macete também. Olha, ao invés do verbo ir, quem vai, vai a algum lugar. Então, você sabe, exige a preposição a, você vai usar o verbo vir, não é isso? Aí você vai falar, vim de formiga. Então, quando tiver lá com o verbo ir, antes do nome de país, cidade, você vai fazer isso. Substitua pelo vim. Vim de, crase para quê? Vim da crase a, correto? Vim de, não tem crase, vim da crase a. Voa formiga, vim de formiga, então não pode ter crase, está errado. Viajou até a praia, aqui nós temos a preposição até. Depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. Você pode usar ou não, fica a seu critério. Uso facultativo, então a alternativa B está correta. Crase também, uso facultativo antes dos pronomes possessivos. Minha, nossa. Use se quiser. Porque Duarte confirmou a isso. Ah, isso é o que? Uma palavra no masculino. Mas aqui também é um pronome demonstrativo. Não uso crase antes dos pronomes demonstrativos. Aí você que já é mais experiente falou, mas e aquele e aquela? Por aquele e aquela eu uso, correto? Não se conformou àquela situação. Dirigia-se a mim, não uso crase antes dos pronomes pessoais, oblíquos ou retos. Não uso crase. Andar a pé e comprar a prazo você não quer, então não use crase antes de palavras no masculino. Releia a seguinte frase, agora vem vírgula. Primeira coisa, tem vírgula, você já vem aqui e coloca SVC e suveca. O que quer dizer isso? Você não separa por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Esta questão aqui, ela está contemplando o quê? Suveca, ordem direta das frases. Qual que é a ordem direta? Primeiro você tem o sujeito, o verbo, o complemento verbal e depois nós vamos ter o adjunto adverbial. Suvequia, suveca. Agora, sempre que inverter, pegar esse adjunto adverbial, colocá-lo no meio da frase ou antecipá-lo para o início, virá separado por vírgula. Sempre? Não. Português não é exato. Porque se ele for de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo. Então, primeiro ponto. Ela e o filho são diagnosticados com transtorno do espectro autista e, a partir do fim de março, vão começar a frequentar juntos o curso universitário. O uso de vírgulas em a partir do fim de março é necessário para quê? Então, aqui você já observa que eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Olha o A de suveca. Eu tenho um adjunto adverbial. Ah, mestre, esse adjunto adverbial ele é de longa extensão e ele está intercalado. Quem vai, observa que quem vai começar a frequentar o curso universitário? Ela e o filho. Ah, ela e o filho é sujeito. E aqui está o verbo.
entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula. Agora, se forem duas vírgulas, corretíssimo, não é? Então, duas vírgulas pode. Ah, então aqui a ordem suveca foi invertida? Perfeito. Observe aqui, eu tenho o sujeito, o adjunto, olha aqui, ó, sujeito, o adjunto, depois eu tenho o verbo. A ordem suveca foi invertida? Terá vírgula. É necessário, para diferenciar o início de uma oração em período composto, não separar o adjunto adverbial deslocado. Posso usar a vírgula para a interposição da subordinada à principal? Posso. Isolar uma oração intercalada, inserir aposto explicativo? Sim. Só que aqui você observa que foi usado porque eu tenho adjunto adverbial deslocado. Suveac, suavec, não pode, só suveca, ok? De acordo com as regras gramaticais e a norma culta da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa que indica corretamente a classe gramatical do termo destacado em. Já a sua rival, como era mais rápida, resolveu tirar um cochilo. E aí, neste caso, será que é um advérbio? Será que é um adjetivo? Ah, sim. Então, primeira coisa, advérbio é a palavra que vai mudar o ava. Então, se estiver qualificando, expressando a circunstância, modificando um adjetivo, o verbo, ou o próprio advérbio, eu tenho um advérbio. Agora, se for adjetivo, ele vai qualificar, caracterizar um substantivo. Já a sua rival, como era mais rápida, então aqui você já consegue identificar o quê? Resolveu tirar um cochilo. A rival, ela era rápida. Então aqui nós já conseguimos identificar. Rival, rápida. Então rápida neste caso é um adjetivo. Nada de artigo, nem substantivo e nem advérbio. Se eu falasse assim, ó, por exemplo, ela corria rapidamente. Aí sim. Ah, rapidamente, mestre, é um advérbio de modo, porque vai expressar a forma como ela corria, o jeito que ela corria, o modo que ela corria. De acordo com as regras gramaticais e norma culta da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa que indica corretamente a classe gramatical do termo destacado na frase. O amor é um sentimento nobre. Artigo? Não. Você observa que a palavra precedida por um artigo é um substantivo. Se eu pegar aqui jantar, jantar é verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Se eu disser o jantar, aí já eu observo aqui um substantivo precedido de artigo. Substantivo adjetivo caracteriza. Artigo vai determinar o substantivo. Advérbio vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Pronome também não. Na tirinha, há um advérbio de intensidade utilizado na fala de um dos personagens. De acordo com as regras gramaticais e norma culta da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa que apresenta corretamente esse advérbio. Advérbio de intensidade é uma coisa eu falar que ela é linda, outra coisa eu falar que ela é muito linda, ela é tão linda. Intensidade, de fato, vai gerar essa intensidade, vai elevar aquele adjetivo, correto? Lembrando, advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Você se acha esperto. Ah, aqui é o quê? Um adjetivo, não é isso? Ah, a palavra que vai modificar um adjetivo é um advérbio. Uma coisa seria eu falar o quê? Você se acha esperto. Outra coisa seria eu falar, você se acha muito esperto. Então aqui nós temos um advérbio de intensidade. Bonitão, acha é verbo, não, e esperto é adjetivo. Bonitão é não é um advérbio também. Observa aqui. Eu me acho esperto e bonitão, muito bonito, também adjetivo. Avança a nível superior, vamos marcar a alternativa que tem uma oração subordinada adverbial concessiva. Muito importante, as bancas cobram muito aqui essa concessiva, principalmente a conjunção embora. Então, é importante você compreender o que é uma oração subordinada adjetiva concessiva. Observe só a explicação para a conjunção embora, mas aplique essa mesma explicação às outras conjunções.
trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, o que quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, voltei aqui já, nós precisamos ver aquela que é uma concessiva, ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação de acontecer. Conforme avançavam, percebiam que a trilha desaparecia. Então, à medida que avançavam, o evento será cancelado caso aqui já é mais fácil, não é isso? Então, aqui nós vamos já marcar também para ficar mais compreendida aqui a conjunção. Caso, conforme, a fim de alguma coisa, conquanto quisesse fazer, decidi deixar o casaco em casa porque não estava ventando. Então vamos ver aqui. Primeiro ponto, eu tenho de observar aquela ideia que é oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Conforme avançavam, percebiam que a trilha desaparecia. Tem ideia de oposição, ressalva? Não, aqui nós temos a ideia de proporção. Andava, a trilha desaparecia. O evento será cancelado caso, se não houver verba. Se expressa a ideia de condição, não é isso? Observe aqui. E qual que é a condição para ele ser cancelado? Não haver verba. A fim de acalmar ou para acalmar, aqui é o que eu chamo dos verbos parar, o verbo parer e o verbo parir. Aí você fala, mas não existe o verbo parer? Não, só para você se lembrar, quando aparecer a preposição para, mais verbo no infinitivo, vai expressar uma ideia de fim
finalidade. A fim de acalmar seu cão, cantou uma canção de ninar. Para que ele cantou a canção de ninar? Me responda. Para acalmar seu cão. O objetivo, a finalidade de cantar, acalmar o cão. O atleta não se inscreveu na competição conquanto quisesse fazer. Observe aqui, ó. Vou substituir por embora ou mesmo que. Não se inscreveu na competição, embora quisesse fazer. Então, ele se inscreveu ou não? Ele não se inscreveu. Então, aqui é o que eu acabei de explicar. Uma ideia oposta da oração principal, ou seja, qual que é a oposição? Não se inscrever e querer. Não é isso? Ele queria, mas não fez. E essa ação da oração, onde aparece a conjunção concessiva, não impede aquela ação da principal de acontecer. Ele queria se inscrever, mas ele não se inscreveu. Então, ideia oposta, mas não impediu o fato dele não se inscrever, mesmo ele querendo. Decidi deixar o casaco em casa porque não estava ventando. Então, que seja explicativa ou causal o porquê. Essas duas possibilidades. Lembre-se de que a ideia de causa é aquela que ocorre primeiro e leva a uma consequência. Vou deixar uma pergunta aqui para vocês. A rua está molhada porque choveu. É explicativa ou é causal? Primeiro choveu ou primeiro a rua molhou? A rua está molhada porque choveu. Explicativa ou causal? Interaja com o mestre. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal errada. Grife. Então, aqui é importante. Sempre que aparecer dentro de concordância verbal, aparecer a partícula se, você vai se lembrar da minha explicação. Vou fazer agora. Partícula aproximadora ou índice de indeterminação do sujeito? Observe. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este si será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase. Mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso.
Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, tem o se, nós vamos identificar a transitividade do verbo. Eu preciso de quê? Verbo transitivo indireto. Assalta-se o quê? Pedestres, verbo transitivo direto. Mostram-se o quê? Verbo transitivo direto, não é isso? Então, primeiro ponto aqui. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o mesmo i aqui é o i de índice de indeterminação do sujeito. Este mesmo i de índice de indeterminação do sujeito é o i de impessoal. Então, se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o verbo é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Precisa ser. Diz muitas coisas sem sentido. Ele fala muitas coisas, não é isso? Ele diz muitas coisas sem sentido, corretíssimo. Assalta-se pedestre. Eu assalto o quê? Verbo transitivo direto, se é partícula passivadora. Este verbo vai concordar com o sujeito paciente. Se este sujeito paciente, isso aqui é voz passiva sintética. Sujeito paciente no plural, o verbo também ficará em quê? No plural. Então, o correto aqui seria assaltam-se pedestres. Pedestres são assaltados. Faz 2 meses desde a tragédia. Verbo fazer, indicando tempo decorrido, ele é impessoal, empregado sempre na terceira pessoa do singular, certíssimo. Mostra o quê? Ao ser partícula passivadora, os cartazes aqui, o verbo concorda com ele. A alternativa é corretíssima. Em relação aos aspectos agora, concordância nominal. Vamos marcar a alternativa correta. Era proibida a entrada de menores. Então, concursando, quando aparecerem as expressões é proibido, é necessário, é bom, é permitido, você deve ter muita atenção. Vou trazer uma breve explicação sobre elas agora. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada, primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar, por exemplo, se eu disser entrada proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante? Fica invariável. É necessário ter paciência também, está correta
aqui esta frase. Por quê? Cadê o determinante? Não tem. Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Então, como eu disse, quando aparecerem essas expressões, era proibida a entrada de menores. Então, primeira coisa que você vai observar se junto ao substantivo aparece um artigo. Se eu falo, ou melhor, vamos voltar aqui, né? Nada de substantivo. Substantivo aqui é a entrada, não é isso? Então, se junto ao substantivo aparecer um artigo, vai concordar com ele. Se não aparecer, invariável. Acabei de falar sobre isso. Então, não apareceu, não é isso? Então, o correto aqui era proibido entrada. Ah, mestre, se tivesse o A, aí estaria correto. Era proibida a entrada. Basta você lembrar de que se tem o A aqui antes do substantivo, aqui também terá. Então, seria era proibida a entrada. Como não tem, o correto é o quê? Era proibido entrada de menores no estabelecimento. Escolhemos estampas o mais belas possíveis. Aqui já é um pouquinho mais complexo, questão do nível superior. Quando aparecer o mais alguma coisa possível, esse possível aqui vai concordar com o artigo. Então, o correto aqui seria o quê? O mais belas possível. Possível. Não, a letra aqui está muito ruim. Então, vamos corrigir aqui. Lembrem-se disso. Apareceu aqui mais bela, mais alguma coisa possível. O que você vai observar? O possível vai concordar com o artigo. O mais bela possível é o correto, ok? Ou então, os mais belas possíveis. Então, descarto. A porta estava meia aberta quando cheguei à sala de aula. A meia aqui, no sentido de metade ou peça do vestuário, aquilo que você calça. Então, aí você vai observar. Ela estava meia aberta ou meio aberta. Será que era só a metade da porta? Ou será que seria meio aqui? Não sei, vamos deixar para daqui a pouco. Seguem anexas ao e-mail as propostas de compra e venda do imóvel. Primeira coisa, quando aparecer anexo, ele vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. O que estava anexo? As propostas, não é isso? As propostas de compra anexas, seguem anexas, alternativa D, corretíssimo. E se fosse a expressão em anexo? Vou deixar para você de novo. Seria em anexo ou em anexas? Seguem anexas as propostas. Então, descarta a alternativa C, que o correto seria o quê? A porta estava meio aberta, ok? Então, sempre que for advérbio invariável, meia você vai usar para metade ou então a peça do vestuário. Aqui gerou um pouquinho de dúvida, porque será que era metade da porta aberta? Não, ela estava meio aberta. Compramos bastante livros. E agora? Bastante pode ser adjetivo ou pode ser também o quê? Um advérbio, não é isso? Advérbio você já sabe. Ah, se é um advérbio, ele tem que estar se referindo a um adjetivo, a um verbo e a um próprio advérbio. Livros é substantivo. Ah, então é adjetivo. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Então, o correto aqui seria o quê? Bastantes livros. Basta você se lembrar de que, se você puder substituir por muitos, você usa bastantes, muitos livros. E sempre que tiver um substantivo, e se referir ao substantivo, é adjetivo. Aí vai concordar com o substantivo em gênero e número. Destaque a opção que não apresenta erro de regência. Regência é assunto muito extenso. Melhor maneira, ler bastante, resolver muita questão. Quem assiste, assiste alguma coisa. Quem aspira, aspira alguma coisa. Assistiu pessoas. Prefiro salgado a doce. Já vou descartar. Não use crase antes de palavra no masculino. Esqueci do meu remédio. E agora? Questão, ó, delícia, delícia. Boa demais, por falar em doce. Então, descartei. Quem prefere uma coisa a outra. Prefiro maçã a doce.
Caro concursando, o verbo assistir você precisa saber a regência dele. O verbo preferir também, os verbos esquecer, lembrar, aspirar. Mestre, todos esses daqui sim. Então vamos lá. Assistir no sentido de ver, que tal vermos um filme? Ele é um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto vai exigir a preposição a. Então, correto, que tal assistirmos ao filme? Aspirar no sentido de desejar, ele é o quê? Um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição a. Aspiro ao cargo. Ele aspirou o pó. Aí já é um verbo transitivo direto. Tanto você compreender que o mesmo verbo pode ser VTD ou VTI. Ele sempre assistiu. Ele sempre ajudou pessoas necessitadas. Assistir no sentido de ajudar, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pede preposição. Esqueci do meu remédio. Apareceram os verbos esquecer e lembrar, você vai se lembrar do alfabeto A, B, C, D. C, D. Se tem o D, que aqui é D mais O. Se tem o D, tem de ter o C. Cadê o C que não tem? Tudo bem que eu não vou falar esqueci C. Mas aqui vamos colocar aqui uma outra. Esqueceu, que aí fica mais fácil. Senão você vai falar assim, mas o mestre disse esqueci-se. Não, esqueci-me. Esqueceu-se do trabalho. Olha o C. Sim, o mestre disse se tem o C, tem o D. Se não tem o C, não tem o D. Então ficaria o quê? Esqueceu o trabalho. Simples assim. Tem o C, tem o D. Okay? Então o correto aqui seria esqueci-me do meu remédio. Show de bola? Questão interessantíssima. Daqui você gabarita muitas questões sobre regência. Assista de novo e anote, se preciso for. Considere as seguintes sentenças. Eu me lembro, nada de eu se lembro. O me, primeira pessoa. Falta-me, esforçar-me-ei para que tudo dê certo. O uso do pronome me se trata respectivamente de quê? Primeiro, próclise, mesóclise e ênclise. Então vamos lá. De que você tem que se lembrar? Próclise, o P aqui, vem o pronome vem primeiro que o verbo. Então mesmo P de próclise, P de primeiro. Mesóclise, o pronome vem no meio, M também. E ênclise, o pronome vem no em, de end. End é o quê? Fim. Então fim, porque vai vir depois do verbo. Então primeira coisa, eu me lembro, olha aqui, verbo. O que eu expliquei ainda há pouco lá no regência? Se tem o C, tem o D. Se tem o me, tem o D, olha aqui. Certinho. Então, aqui neste caso, o pronome oblíquo vem antes do verbo. Se vem primeiro que o verbo, eu tenho um caso de próclise. Na segunda, falta-me descanso. Aqui está o verbo. Aí eu tenho que o pronome vem depois do verbo. É o quê? Nada de próclise. É um caso de ênclise. E a última vem no meio do verbo, mesóclise. Portanto, você se lembrar de que quando terei mesóclise, quando o verbo vier no futuro do presente ou no do pretérito. Show de bola? Um abraço. Inscreva-se nesse canal, dê um like, conheça também nossos cursos.